és maravilhoso, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Paz seja convosco, meus irmãos. Esse maravilhoso Salvador está conosco e tem alguma coisa para falar conosco nessa noite. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito Santo tem para dizer ao povo do Senhor. Amém? Então abra a palavra comigo. 1 de Pedro capítulo 2. Nós hoje vamos estudar o verso de número 6. Primeira de Pedro 2,6. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Vamos orar? Ore e peça ao Senhor que te dê entendimento da palavra nesta noite. Senhor, é para a glória do teu nome, Pai. Não é para exaltarmos, seja quem quer que for, que o Senhor esteja usando. É para nós te conhecermos mais, que nós te pedimos, fala conosco. Ó Deus, ilumina a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso ser, com a tua presença e com o teu agir sobrenatural, nos capacitando a compreender as verdades vivas da tua palavra. Que nós sejamos alimentados, fortalecidos, instruídos, corrigidos, ó Deus, motivados, abençoados por essa palavra que, ó Deus, é poderosa para tratar conosco, para tratar de nós. Eu te suplico, Espírito de Deus, toca nossas vidas nesse momento, libera o Senhor mesmo a tua palavra, com teu poder e a tua graça, e comunique-se conosco por meio dela, para a glória do Senhor somente, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Por favor, senta no seu lugar. E nós vamos continuar como fazemos às terças-feiras, do ponto onde nós paramos na última semana. Na última semana nós ficamos justamente no versículo 5, onde o apóstolo Paulo está se dirigindo aos cristãos. Mas no versículo anterior, que é o versículo 4, foi onde ele começou o assunto do qual nós estamos tratando, o assunto que está em andamento. Por favor, olhe para mim e me dê sua atenção. Então, no versículo de número 4, você vai se lembrar que o apóstolo Pedro está confirmando, afirmando que Jesus Cristo é a pedra fundamental, estabelecida por Deus e aos olhos de Deus eleita e preciosa. Embora, aos olhos de muitos dos homens, pedra rejeitada, pedra reprovada. Então, nós vimos isso quando estudamos o versículo 4. Depois, no versículo 5, ele já nos inclui na alegoria. Ele diz: vós também, como pedras vivas, são constituídos por Deus como sacerdócio santo. Lembra que nós estudamos isso semana passada? Para oferecermos a Deus sacrifícios agradáveis, aceitáveis pelo nosso Senhor. Então, ele já fez essa conexão da pedra fundamental, da construção, da edificação, que é a igreja, que é o corpo do Senhor Jesus, o povo de Deus na face da terra. E nós vimos como que, de fato, o Senhor Deus não estabeleceu nenhum outro fundamento, nenhum outro alicerce para esse edifício. Ele só reconhece um alicerce, a pedra fundamental desta edificação, que é a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero acreditar que ficou claro essa parte da nossa reflexão, porque é preciso a gente compreender que não é mais aceitável que nós tenhamos esse tipo de confusão. Não, eu tenho muita fé, isso é o que importa. Não, ter muita fé é muito importante, mas não é só isso que importa. Ela tem que estar direcionada para o objeto correto. Senão ela pode ser genuína, ela pode ser sincera, ela pode ser até muito grande. Mas se ela está focada num objeto que Deus não reconhece, ela não produz o que deveria produzir. Ela não gera o que deveria gerar.
ela não nos religa a Deus, o nosso Criador. Lembra que nós falamos disso quando citamos o que significa a palavra religião? É religar. Nós estamos religados ao Pai através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o centro da experiência de salvação que é possível ao homem. A única possibilidade de salvação é por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a gente não exalta a fé pela fé. A gente exalta a fé quando ela é direcionada para o objeto correto. E quem que definiu qual que é o objeto correto? Foi uma religião? Não, foi o próprio Deus. Pedro deixa bem claro que quem estabeleceu essa pedra foi o Deus Pai, o Criador e sustentador de todas as coisas. Então só é possível ser considerado pedra viva aos olhos do Pai se eu estou ligada a Cristo Jesus. Senão, não existe, Deus não identifica vida espiritual em mim. Eu continuarei morto, eu continuarei adormecido espiritualmente, se eu não estou ligado à pessoa de Jesus Cristo, se não reconheço Ele como o Pai o reconhece, como verdadeiro e único Salvador do ser humano, e o único fundamento para a verdadeira religião, que cumpre seu papel de nos religar ao Deus Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo é a matéria principal da nossa reflexão. Ele é a pessoa central da nossa fé e da nossa vida espiritual aos pés do Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Então tá. Agora no versículo de número 6, depois de haver falado de nós, as pedras vivas, ele volta a focar na pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz assim: pelo que também nas Escrituras se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Olha como é que ele começa o versículo 6. Ele busca o testemunho de um documento. Ele acabou de dizer no versículo 4 que Jesus é a pedra do fundamento, a pedra fundamental estabelecida por Deus. Né? Ele disse depois que nós somos pedras vivas porque conectados a Cristo. Agora no versículo 6 ele está dizendo de onde ele tirou essa informação. No versículo 6 ele começa citando o documento que ele consultou para nos trazer essa informação. Que documento é esse? Você acabou de ler comigo. As Escrituras, e nós já falamos sobre isso aqui. Quando Jesus ou os apóstolos citavam as Escrituras, que porção da Bíblia estavam citando? Pode falar alto que você já aprendeu. O Velho Testamento, o Antigo Testamento. Por que não o Novo? Ótimo, porque o Novo ainda começaria a ser escrito depois da ascensão do Senhor e estava sendo escrito no período dos apóstolos. Então nem os apóstolos, naquelas primeiras ministrações, falavam sobre esses escritos quando queriam citar os dizeres dos profetas. Todos esses dizeres estavam nas Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Depois, na medida que os apóstolos foram sendo inspirados para escrever o Novo Testamento, aí eles foram incluindo as porções escritas pelos apóstolos, os escritos apostólicos, as cartas apostólicas, como também divinamente inspirados. E então, posteriormente, passam a compor o cânon completo das Escrituras. Por isso, nós hoje temos o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu quero chamar a sua atenção para a gente perceber essa informação aqui. Quantos professores estão aqui diante de mim? Seja de adulto, de criança, de escola bíblica, professores aqui da igreja. Dá aula nos grupos de crescimento, dá aula para as crianças aqui na igreja. Tá. E pregadores, além de professores. Pregadores, pregam aqui nos cultos, pregam nas casas, enfim. Então tá, por que eu estou me dirigindo a essas pessoas em especial? Mas chamo a atenção de todos vocês enquanto cristãos e, obviamente, estudantes da palavra do Senhor. Porque aqui o apóstolo Pedro faz uma coisa muito interessante para a nossa compreensão de que maneira nós estudamos a palavra do Senhor. Lembra que lá no versículo 4 ele faz uma afirmação: Jesus Cristo é a pedra principal estabelecida por Deus. Alguém poderia pensar, mas onde que você tirou isso, rapaz? Ele cita então de onde ele tirou. Ele cita e diz, eu estudo isso e eu vejo isso e a informação sobre isso está contida nos escritos dos apóstolos. Quando Pedro faz essa observação, ele está dando aos seus ouvintes ou aos seus leitores a dica de onde eles deveriam consultar
para verificar quão correta estava a sua pregação, a sua ministração. Então, quando ele cita as Escrituras e diz que as Escrituras falam que Jesus é a pedra principal, olha aqui, eu achei, por exemplo, no Salmo 118, abre comigo, Salmo 118, 22. Então, quando Pedro está falando, as Escrituras dizem que ele é. Onde que o Pedro leu nas Escrituras? Ele pode ter lido aqui, Salmo 118, 22, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Ele pode ter lido Isaías 28, corre aí, Isaías 28, 16. Ele falou que isso estava nas Escrituras. Então, ele encontrou aonde eu estou encontrando. Era o mesmo texto a que ele tinha acesso. Nós temos hoje. Então, Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Está nas Escrituras. Então, quando o apóstolo Pedro cita, no versículo 4, esta informação de que Jesus Cristo é a pedra principal, é a pedra fundamental, ele fala que nós, os cristãos, enquanto ligados a Cristo, somos pedras vivas semelhantes ao Senhor. Ele volta no versículo 6, dizendo que ele não é apenas a pedra do fundamento, mas ele é a pedra também do alinhamento. Ele diz, onde que isso está registrado? Está nas Escrituras. Pedro, então, nesse momento, quando ele está escrevendo a epístola, ele está sob a inspiração do Espírito Santo. Tanto quanto Isaías estava, tanto quanto quem escreveu os Salmos estava. Mas acontece que Pedro está sob inspiração para escrever o que Deus mandou ele escrever. Quando ele pegava as coisas que o salmista tinha escrito, ao estudar essas coisas, ele estava sob inspiração? Não. Ele estava sob iluminação do Espírito Santo, para discernir o que sob inspiração havia sido escrito. Vou tentar falar com mais clareza. Quando Pedro estudava o livro do profeta Isaías, para poder citá-lo aqui, Pedro estava sob inspiração? Não. Ele estava estudando alguma coisa que outra pessoa foi inspirada por Deus para escrever. Então, para entender o que Isaías escreveu, ele precisou da iluminação do Espírito Santo. Hoje, para eu entender o que Pedro escreveu, do que eu preciso? Da iluminação do Espírito Santo. É a mesma coisa. Pedro não estava inspirado ao ler o Salmo, ele estava iluminado. Quem estava inspirado? Quem escreveu o Salmo 118, 22. Pedro não estava sob o processo de inspiração do Espírito Santo, quando ele leu Isaías 28, 16. Mas para entender o que Isaías escreveu ali, já que Isaías, quando escreveu, estava sob inspiração, o Pedro não podia entender sozinho, porque o autor é o Espírito Santo. Então ele precisou buscar a iluminação do Espírito Santo, para discernir. Por quê? Porque o rapaz que escreveu, o tal do Isaías, não existia mais. Ele podia chegar para o Isaías e perguntar: olha, eu li o que você escreveu lá no 28, 16, você podia, por favor, me esclarecer? Aquela pedra fundamental da esquina que você escreveu lá, de quem mesmo você estava falando? O Isaías não estava lá para esclarecer para ele. Mas alguém podia esclarecer para ele. Alguém que sempre está presente. Alguém que é o gerenciador da obra de Deus na face da terra. Então, para compreender que Isaías falava do mesmo Jesus, de quem ele está falando aqui, Pedro precisou buscar a iluminação do Espírito Santo. Clamar ao Senhor que lhe desse compreensão, discernimento, para ele comparar escritura com escritura, ensinamento com ensinamento, porque a revelação divina é progressiva. O que Deus revelou a um não estava completo, mais um pouquinho ele revela a outro, mais um pouquinho ele revela a outro, até que tudo está revelado. E ele diz, ninguém acrescente nada e ninguém subtraia nada, porque a revelação agora está completa. Então, quando qualquer texto das Escrituras que eu hoje for estudar, seja Antigo, seja Novo Testamento, que você hoje for estudar, para compreender esse texto, do que nós precisamos?
que o Espírito Santo nos ilumine. Por quê? Porque quem escreveu não está aqui para me dizer o que quis dizer quando escreveu o que escreveu. Mas quem inspirou a pessoa a escrever está aqui. Então eu posso e devo buscar dele a direção, para eu discernir do que se trata nesse ensinamento, nessa porção, nesse livro. Amém, meus irmãos? Eu acho muito interessante a gente observar isso, como é que o Espírito Santo vai fazendo com que o povo de Deus, nos tempos passados, fosse examinando as Escrituras, discernindo as Escrituras, compreendendo as Escrituras. A dinâmica é a mesma, porque a igreja é a mesma, a palavra é a mesma, o Espírito é o mesmo. Então nós temos que tomar a mesma atitude daqueles primeiros cristãos, buscar pelo Espírito Santo a iluminação para compreendermos os escritos do Senhor. Tem mais alguém que cita essas passagens que nós lemos no Antigo Testamento? Por exemplo, o livro de Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 6. Jesus está contando uma parábola, e nessa parábola ele diz de um homem que tinha uma vinha, uma propriedade produtora, e então ele tinha essa plantação de uvas, e então esse homem, ele protege essa plantação e ele arrenda essa plantação, mas depois ele manda que essa plantação seja restituída a ele, porque ele não deu, ele simplesmente colocou debaixo da tutela daquelas pessoas, mas a vinha pertencia a ele. Então Jesus conta essa parábola, e a partir do verso 6 ele diz assim: tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será? E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina? Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Está vendo que interessante? Aqui é o Senhor Jesus pregando. Ele está pregando nos dias do seu ministério terreno. E ele está conversando com um grupo de judeus que estavam ouvindo a sua pregação. Aí ele queria explicar justamente o que Isaías escreveu lá. Ele queria explicar para aqueles judeus, descendentes de Abraão, justamente o que o salmista escreveu lá. Aí, para fazer eles entenderem, ele conta uma história, uma parábola. Ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que possuía uma propriedade produtiva. E esse homem então plantou uma vinha. E ele entregou essa vinha aos cuidados dos lavradores, deixando o aviso de que ele voltaria para resgatar aquela que era sua vinha. Eles estavam responsáveis por zelar por ela, mas ela deveria voltar aos cuidados do dono dela. E então, quando chegou o tempo apropriado, diz a parábola do Senhor, que o dono da vinha envia um mensageiro dizendo: o dono da vinha está requisitando a vinha. Os lavradores, eles simplesmente pegaram aqueles mensageiros e açoitaram e mataram eles. Aí, diz a parábola do Senhor, que o fazendeiro manda outros mensageiros. De igual modo, aqueles lavradores pegaram o segundo mensageiro, açoitaram e mataram ele também. Aí o senhor da vinha fala assim: me resta alguém para mandar, me resta o meu filho amado. Eu vou mandar o meu filho amado, a eles ouvirão, a eles respeitarão. E então, quando vem o filho, os lavradores fazem com o filho do senhor da vinha o mesmo que haviam feito com os mensageiros anteriormente enviados. Eles açoitam aquele que era o filho do dono da propriedade, aquele que era o herdeiro daquela vinha, eles açoitam e matam ele. Aí Jesus Cristo falou e explicou. Você sabe do que eu estou falando? Eu estou falando do que Isaías disse lá. Isaías falou que o Senhor Deus nas Escrituras declarou que Ele levantou uma pedra sobre Sião, uma pedra que Ele estabeleceu sobre o seu povo, mas o seu povo rejeitou essa pedra. Então Jesus está fazendo aqui a aplicação daquilo que Isaías falou lá,
Quem eram os primeiros mensageiros? Ora, foram primeiro os pais, os patriarcas. Eles trouxeram os ensinamentos, mas os descendentes não entenderam. Vieram depois os profetas. Os profetas trouxeram a mensagem do dono da vinha, mas os lavradores não receberam. Tudo que o dono da propriedade enviava não produzia o efeito que deveria produzir, porque os lavradores agora imaginavam que podiam fazer da vinha o que eles bem entendessem. Mas eles deveriam se lembrar que o dono da vinha não abriu mão da sua vinha, ainda que confiou a gerência dela àqueles lavradores, mas não entregou a possessão delas aos lavradores. Ele continuava sendo proprietário da vinha. Aí então diz que quando o Senhor manda o seu próprio filho, a analogia é uma referência à pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque todos os profetas, o povo de Deus rejeitou, recusava. Eles viviam a sua religiosidade do seu próprio jeito, do jeito que lhes fosse melhor confortável. Eles lidavam e lideravam o povo com invenções da sua cabeça, ensinavam para o povo coisas que não eram aquilo que Deus havia mandado ensinar. Eles achavam que a vinha era deles. Eles achavam que a produção ali pertencia a eles, e eles podiam fazer do jeito que eles quisessem. Então, quando vinha alguém alertando e dizendo, o dono da vinha não está satisfeito, o dono da vinha quer que faça do jeito que agrada a ele, ao invés de ouvir o mensageiro que o dono da vinha mandou para alertar, eles matavam os mensageiros. Matavam os mensageiros que o dono da vinha tinha enviado. Parecia que o dono da vinha nunca resgataria a sua vinha, tinha perdido de vez. Por fim, ele manda o seu próprio filho. A esse respeitarão, a esse ouvirão. E ouviram? Não. João capítulo 1, versículo 12 está dito, veio para que os que eram seus, mas os seus não receberam. O que é que fizeram com o filho do dono da vinha? Mandaram açoitar, mandaram matar. Mataram ou não mataram? Mataram o filho do dono da vinha. Então parece que não tem jeito. Parece que o dono da vinha de fato perdeu sua vinha. Não, estava tudo previsto nos planos do Deus Todo-Poderoso. Jesus está explicando um negócio aqui que ia acontecer com ele mesmo. O dono da vinha mandou seu próprio filho. O que fizeram com seu filho? Rejeitaram e mataram. Mas já tinha feito? Não, ele estava vivo ali pregando para eles. Mas ele estava contando a sua própria história, antes mesmo dela acontecer. Ele sabia, eu estou aqui pregando para vocês a vinha do Senhor, o Israel de Deus, os judeus, povo escolhido do Senhor. Eu vim aqui para ser o resgatador, o salvador de vocês. Mas eu sei o que vocês vão fazer comigo. Vocês vão rejeitar a minha pregação, vocês vão rejeitar a minha vida, vocês vão me matar. Eu sei disso. Isso já foi dito a meu respeito lá atrás. O salmista falou e Isaías falou. Isso já estava determinado que iria acontecer. Então o Senhor Jesus está interpretando as Escrituras. Isso é maravilhoso, não é? Ele é o personagem principal do texto. E Ele mesmo nos explica o texto. Não tem como, gente, não gostar de estudar esse livro. É maravilhoso demais quando a gente percebe como não há confusão na palavra do Senhor. É tudo maravilhosamente explícito aos olhos do Deus Todo-Poderoso, porque Deus não é Deus de confusão. E feliz é aquele que tem um coração humilde e quebrantado, para com humildade buscar o conhecimento dessa palavra, porque sem dúvida Deus clareia a nossa mente, para nós discernirmos as verdades do Senhor. A quem tenha Jesus Cristo como alguém que fez uma tentativa muito nobre, mas saiu derrotado da face da terra. Não, ele sabia exatamente como que aquela história iria terminar. A sua encarnação terminaria com a sua crucificação. E aos olhos dos homens aquilo foi o ponto final. Mas ele sabia que esse não era o ponto final. O ponto final era a sua glorificação. Porque os céus se abriram para receber de volta o Filho de Deus. Porque embora 33 anos como homem, tão puro quanto ele desceu, ele subiu. Porque ele viveu no meio do pecado, mas não se contaminou com o pecado. Por isso Deus o Pai recebeu o seu sangue, a sua vida derramada na cruz, como sacrifício suficiente para nos remir dos nossos pecados. Glória ao nome do nosso Senhor.
se nós quisermos ver quem mais estudou esse texto na Bíblia. E eu quero que você compreenda o que está acontecendo nisso tudo que a gente está vendo aqui. Essas pessoas estão citando o texto das Escrituras, mas elas não estão apenas divagando, elas estão sob inspiração, escrevendo outra vez sobre aquele assunto. O que escreveu lá atrás estava sob inspiração, mas não explicou muito claramente. Agora o Espírito do Senhor inspira outros escritores para citar o mesmo texto, clareando ele um pouquinho mais. O que é isso? Isso é a maneira como Deus conversa conosco na face da terra. Através da sua palavra, inspirada, revelada, explicada, que nós podemos ouvir e compreender. Amém, meus irmãos? Vamos ver o último texto sobre isso, aqui em Atos capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós devamos... Maravilhoso demais. Sabe o que está acontecendo aqui? Você sabe. Versículos anteriores relatam o momento em que aquele aleijado que ficava mendigando à porta do templo, chamada Formosa, quando Pedro e João vão entrar para as orações da tarde, aquele homem mendicante, esperando receber uma esmola, ele interrompe Pedro e João que estão caminhando e lhes pede um auxílio, uma esmola. E o que Pedro responde? E aí? Em nome de Jesus, o Nazareno. E o que aconteceu? E então aquele homem se tornou uma evidência de que alguma coisa da parte de Cristo havia ficado. Porque de fato ele havia sido morto. Ele que era o fazedor de milagres. Mas por fim não conseguiram matar ele? Não resolveram o problema? Parece que não. Porque ainda que ele não pudesse mais ser visto na terra, porque de fato não estava mais na terra corporeamente como antes, parece que ele havia deixado ou delegado poderes aos seus seguidores. Porque efeitos que só ele realizava, agora aqueles seguidores de Cristo estavam realizando. Antes de Cristo ser morto e depois ascender aos céus, os discípulos não haviam sido instrumento de Deus para nenhum milagre sequer. Mas agora Jesus tendo ascendido aos céus, Pedro e João, quando levantaram de manhã naquele dia, eles não sabiam que pela vida deles, o Senhor Deus ia levantar um paralítico, nascido paralítico, eles não sabiam. Só quem sabe todas as coisas é o Senhor. Mas aqueles homens eram funcionários do reino, eram obreiros da seara do Senhor. Quando eles deixam os seus aposentos naquele dia e se dirigem ao templo em Jerusalém para as orações da tarde, eles estão provavelmente distraídos em alguma conversa, algum bate-papo, provavelmente compartilhando coisas espirituais para edificação mútua. E de repente, sem que eles soubessem que isso ia acontecer, o paralítico se dirige para eles, puxando conversa, pedindo uma esmola. Quantas vezes será que Pedro e João entraram no templo, naquele mesmo horário, para participar das mesmas orações? Quantas vezes anteriormente podem ter dado uma esmola para aquele moço? Quantas vezes anteriormente podem ter virado para ele e dito: infelizmente hoje eu não tenho, mas outro dia eu te ajudo? Quantas vezes aquele era um morador da cidade, era um personagem conhecido e uma presença sempre constante, esmolando ali à porta do templo.
naquele momento em que o homem se dirige para eles e lhes pede uma ajuda, eles foram tomados pelo dirigir do Espírito Santo. E Pedro falou que ele nunca poderia ter falado de si mesmo. Jesus falou através da boca de Pedro naquele momento, porque foi uma palavra de autoridade que Pedro não saía dizendo para todo doente que ele via, não. Mas no momento que era o momento oportuno do agir de Deus na vida de cada indivíduo, o Espírito Santo direcionava: esse hoje vai ser curado, esse ainda não, esse hoje, esse só a semana que vem, esse hoje, porque o dom é do Senhor. Então, quando aquele paralítico lhes interrompe, lhes pede esmola, Pedro lhe responde dessa maneira: eu não tenho o que você me pede. Você me pede o que você acha que vai resolver teu problema. E o que você acha que vai resolver teu problema, eu não tenho para te dar. Mas eu tenho para te dar algo que de fato vai resolver teu problema. E que você não me pediu. Você não me pediu cura. Você me pediu ajuda na sua doença. Você não pediu cura. Você não pediu para ser erguido e começar a caminhar sobre seus próprios pés. Você não pediu isso. Você acha que a sua maior necessidade e aquilo que é possível você alcançar é uma esmola que vai providenciar para que você não morra de fome. E olha, para te falar a verdade, o poder aquisitivo eu não tenho, valor monetário eu não tenho para te dar. Mas uma coisa, eu estou recebendo de Deus a direção para entregar para você. Não tenho eu. Mas o meu Senhor tem, Ele manda eu entregar para você. Porque não é em meu nome que você vai levantar agora, mas você vai levantar agora. Só que fique claro, não é em meu nome que você vai levantar agora, mas você vai levantar agora, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E quando ele disse isso, o mistério do sobrenatural de Deus começou a atuar no organismo daquele homem. E tecidos mortos, amortecidos, atrofiados, simplesmente foram restaurados. E aquele homem imediatamente pôde levantar-se. E o texto diz que ele não apenas caminhava, ele saltava. Tamanha alegria, e glorificava ao Senhor. Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Só que isso custou a liberdade daqueles homens. Eles foram presos por causa disso. Porque aquele milagre tornou-se o assunto do dia na cidade. E ora, deu àqueles homens uma idoneidade para pregar a mensagem deles. E os líderes religiosos não gostaram nada disso. Então entenderam, nós temos que amordaçar esses homens. Não tem como negar que o paralítico está andando. Porque está mesmo, mas vamos prender esses homens, que assim eles não farão mais nada. E então prenderam Pedro, prenderam João, açoitaram, apanharam na cadeia, receberam muitos alertas para não pregarem. Depois, diante de tudo isso, Pedro e João têm oportunidade de se expressar diante dos seus juízes que lhes julgavam. E é quando Pedro diz o que nós acabamos de ler. O verso 8 fala claramente que Pedro estava cheio de quê? Do Espírito Santo. Ele estava revestido do poder do Espírito Santo. E aí ele vai começar a ministrar a verdade de Deus para aquelas pessoas. Olha o que o Espírito Santo mandou ele pregar. Olha o que o Espírito Santo mandou ele falar. Ele falou assim: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje nós somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de todos vocês e de todo o povo de Israel, que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, Ele mesmo, aquele que vocês crucificaram, mas aquele também que Deus ressuscitou dos mortos. Foi versículo 11. E esse Jesus Cristo crucificado e ressurreto, Ele é a pedra que foi rejeitada por vós os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Que texto que ele está falando aqui? Isaías 28, 16. Salmo 18, 22. Alguém poderia pensar, não, quando Jesus lá em Marcos 12 disse que Ele é essa pedra, Ele é o filho do proprietário da vinha e que vai ser morto, Ele está se exaltando. Não, Pedro está aqui justificando e confirmando aquele testemunho de Cristo sobre si mesmo. Ele está dizendo, este que não tinha esperança de cura, agora está curado. Quem curou ele? Jesus Cristo.
que vocês mataram. Ora, mas ele morreu, mas não permaneceu morto. Vocês podem não querer acreditar, mas fato é fato. Ele morreu de verdade, mas também ele ressuscitou de verdade. Isso é falácia, isso é invencionismo, isso é conversa para impressionar. Fale o que quiser falar, pense o que quiser pensar, creia no que quiser acreditar, mas nada disso altera o fato. Ele realmente foi ressuscitado dentre os mortos. Então, quando eu estava entrando no templo e vi aquele mendigo, eu estava revestido do Espírito de Cristo ressuscitado. E Cristo, que sempre amou os necessitados, liberou o seu poder para que este aí ficasse são, ficasse curado. E ele é aquele de quem Isaías falou: a pedra que Deus colocou na esquina, a pedra que Deus estabeleceu. Vocês mataram, mas ele ressuscitou por quê? Porque ele é a pedra de Deus. A gente acaba com ele. Não, ninguém acaba com a pedra que Deus estabeleceu. Não, vamos inventar aí um movimento para desautorizar a Bíblia, desautorizar o Evangelho, para desmoralizar a igreja. Vamos pulverizar isso da face da terra. Gastem o tempo, o fôlego e a imaginação que quiserem. Mas é um projeto falido, porque a pedra que Deus estabeleceu, ninguém elimina. Ninguém elimina. Aleluia! Aleluia! É por isso que eu e você temos que entender do que se trata. Eu sirvo a igreja do Evangelho Quadrangular? Não é disso que se trata. Porque se assim fosse, eu procuraria e investigaria e encontraria tantas e quantas imperfeições nesta denominação. E se de outra fosse da mesma forma, eu encontraria tantas e quantas imperfeições. E então eu poderia dizer: eu vou abandonar esse caminho porque é propaganda falsa, não tem tudo que eu imaginei que teria. Mas a nossa fé não está fundamentada numa denominação, numa religião. A nossa fé está fundamentada numa pessoa. E ele não é alguém que estabeleceu-se a si mesmo, ou que foi eleito pelo voto, e possa de repente sofrer um processo de impeachment, e ser retirado do seu posto. Ele é eternamente Rei, e Senhor, e Salvador, eternamente. Então, por isso o apóstolo Paulo, no decorrer das suas experiências na sua vida cristã, ele por fim falou de si mesmo: ninguém me separa dele. Nem nada, nem ninguém me afasta dele. Por que uma pessoa pode chegar a uma convicção tão profunda como essa? Porque ele entende a verdade. A verdade é que Jesus Cristo é o fundamento estabelecido por Deus. Mas agora Pedro vai além, ele diz: ele não é apenas a pedra do fundamento, ele também é a pedra do prumo. É a pedra do alinhamento. É a pedra que o Pai estabeleceu, e o Pai, por meio dele, o Pai, de acordo com ele, vai construindo, elevando a parede desse edifício. Pedras vivas vão sendo acrescentadas ao longo das décadas e dos séculos e dos milênios, em cada um dos continentes da terra. Pedras vivas vão sendo alcançadas e acrescentadas à parede, e a parede cresce alinhadinha, porque a pedra é a pedra do prumo, é a pedra do alinhamento de Deus. Há quem diga assim: religião é uma tristeza na história universal. Por causa da religião se mata, por causa da religião se trai, por causa da religião se engana. E então, nos períodos, por exemplo, períodos sangrentos da Idade Média, quando houveram tantas mortes realmente,
E pessoas tidas na sociedade, no mundo, naquele tempo, eles eram tidos como autoridades divinas na terra, representantes de Deus na terra, como representantes de Cristo na terra. Assim eles se apresentavam, e assim eles queriam ser vistos e tidos e reverenciados. E então eles determinavam coisas que não tem nada a ver com Jesus Cristo, a pedra do alinhamento. Eles, por exemplo, estabeleceram tribunais de julgamento, onde era determinado que quem não se declarasse cristão, seguidor de Cristo, deveria ser considerado um herege, deveria ser considerado um feiticeiro, e dessa forma deveria ser aniquilado. Então essa pessoa era decapitada, ou era morta viva numa fogueira em praça pública, porque as autoridades ditas representativas de Cristo na terra determinavam que todo mundo tinha que ser cristão, e quem assim não se declarasse deveria enfrentar a morte. A pedra do alinhamento, isso estava fora do prumo. Está fora do prumo, porque Jesus não ensinou assim. Ele não ensinou assim. A pedra da esquina estabeleceu o quê? Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Anuncia, oferece, exponha, divulgue, mas não obrigue. Não obrigue, não imponha, não imponha, não arraste a ferro e fogo. Ide, pregai, anunciai, proclamai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não quiser crer, não vai crer. Vocês vão proclamar, vocês não vão impor, vocês não vão obrigar. Ele ensinou, por exemplo, nos ensinos profundos e maravilhosos do Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 de Mateus. Ele ensinou: olha, quando alguém se levantar contra você, quando alguém se levantar para injuriar você, levantar calúnias contra você, não levante calúnias contra ele também. Não pague mal com mal. Foi isso que ele ensinou. Ele ensinou assim: se alguém te ferir um lado do rosto, oferece o outro. Retaliação não, vingança não. Isso que ele ensinou. Ele ensinou assim: não levante a sua voz para difamar o teu próximo. Não levante a tua voz para dar falso testemunho contra o teu próximo. Se tem gente que se diz seguidor de Cristo e vive levantando falso do próximo nos instrumentos virtuais dos dias atuais, ele não está alinhado com Cristo. Porque Jesus não mandou fazer isso. Jesus não ensinou a fazer isso. Ele é a pedra que o Pai estabeleceu para ser o alicerce do edifício e para dar o alinhamento ao edifício. Por que eu preciso estudar o evangelho? Por que eu preciso estudar a palavra de Deus? Porque eu agora sou pedra viva. O Pai, pela misericórdia dele, me inseriu na parede desse edifício, e não serei eu a receber dele esse privilégio dele virar e falar assim: eu vou fazer essa concessão para você, tudo bem? Foi tão difícil te alcançar, você me deu tanta canseira, eu tive tanto trabalho para te resgatar, e você não consegue mesmo abrir mão dessa dureza de coração. Então tá, fica do jeito que você está, não tem problema não. Eu não posso te perder, foi tão difícil te encontrar, te alcançar, te resgatar. Ele vai dizer isso para mim? Ele vai dizer isso para alguém? Ele estabeleceu um padrão. Ele é a pedra da esquina, é a pedra do prumo, é a pedra do alinhamento. O Pai vai estabelecendo esse edifício, mas não é do jeito que os homens acham que deve ser, não. Porque quem quer viver a sua experiência cristã do jeito que acha melhor, pode continuar querendo se enganar, imaginando que ainda faz parte dessa parede de pedras vivas, mas de fato já foi reprovada, não está incluída. Ah, mas eu continuo na igreja visível, não na invisível, porque o Pai não se engana. Ele sabe quem são ovelhas de verdade, Ele sabe, Ele não se engana. Ele diz assim: vocês terão ovelhas e lobos no meio de vocês, vocês terão trigo e joio no meio de vocês, e vocês mesmos terão dificuldade de discernir quem é quem. Vocês, porque o Todo-Poderoso sabe, Ele sabe. As pedras vivas, elas estão ansiando por andar alinhadinhas com o prumo de Deus, a pessoa chamada Jesus ou Cristo. Aqueles que de verdade amam a salvação, amam o reino dos céus, amam
os valores do reino, a cultura do reino, o rei do reino. Essas pessoas vivem para agradar a Deus. Essas pessoas têm prazer em adquirir o conhecimento da palavra. E ainda que olhem para si mesmas e digam, eu estou longe dessa perfeição. Mas elas estão arregaçando as mangas e dizendo, Senhor, eu estou vigilante e em oração. Eu estou vigiando a mim mesma. O pecado de todo lado vem, meu Pai. Sabe, as tentações de todo lado vêm, mas eu estou vigilante. Eu sei correr para os braços do Pai. Quando eu sinto Deus, a minha fragilidade diante do clamor da tentação, eu sei o que fazer. Eu sei o que fazer. Joelho no chão e boca no pó, porque é impossível que alguém te busque e não te encontre. É impossível que alguém esteja visando e valorizando a vida espiritual resplandecente da glória de Deus e não esteja alcançando, encontrando. O apóstolo Paulo vai escrever alguma coisa bastante didática aqui em Efésios capítulo 4. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito através do quê? Vamos entender isso aqui? Então a gente já compreendeu o que significa quando Pedro e os outros escritores da Bíblia identificam Jesus como a pedra da esquina. Deu para entender, meus irmãos? Ele é a pedra que o Pai, que está construindo esse edifício, que é a igreja viva do Senhor, ele usa para definir o alinhamento, o prumo dessa construção. Então Paulo está falando do mesmo assunto, pode acreditar. Ele diz assim, rogo-vos, eu, o preso no Senhor. Olhe para mim. Ele começa esse diálogo usando uma expressão forte, de súplica. Tudo bem, ele era o líder daquelas pessoas, autoridade espiritual sobre elas, mas ele não podia determinar o comportamento delas, isso era a responsabilidade de cada uma delas. Então ele lhes ensina e lhes implora, e ele diz, eu vos rogo, como preso do Senhor que eu sou. E o que ele está rogando? Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andar aqui tem sinal de proceder, tem significado de viver. Procedam, andem de forma digna, coerente, de acordo com a vocação com que vocês foram chamados. Olhe para mim, por favor. Então você imagine bem, o Senhor Jesus, Ele é o salvador da nossa alma. Ele nos salvou de quê? Hein? Da morte? Ele nos salvou da morte? Então quem aceita Jesus não morre? De que morte que Ele nos salva? Morte espiritual, porque nós estávamos mortos espiritualmente. O morto não ouve, não sente, não vê. E era assim que nós éramos para as verdades espirituais. Então Ele nos salvou daquele tipo de morte. E um outro tipo de morte, que é a morte eterna, que não significa a inércia na eternidade, mas significa a separação eterna de Deus. Então Jesus nos salvou da morte espiritual, enquanto aqui, e da morte eterna, depois que formos para a eternidade. Do que mais Ele nos salva? Do inferno, da condenação a uma eternidade de sofrimento, um castigo sem fim. Ele nos salva do inferno, mas tem alguma coisa da qual Ele nos salva antes de qualquer uma dessas coisas. Do que Ele nos salva? Do poder do pecado. Ele nos salva do domínio do pecado. Ele nos salvou do domínio e do poder do pecado. E o pecado, o que é? O pecado é tudo aquilo que transgride a lei de Deus.
é difícil definir pecado. Só é difícil se eu não reconhecer que há uma lei. Pecado é tudo que transgride uma lei. Aqui, para a nossa vida nacional, a expressão não seria pecado, seria crime. O que é crime? Crime é tudo aquilo que é contrário ao que está estabelecido no nosso Código Penal. Se o Código Penal diz que matar é crime, quando eu mato, transgrido a lei. Me torno devedor da lei. Pecado é tudo aquilo que transgride as leis de Deus. Leis são sugestões. Lei é o quê? É uma ordem, é um fundamento, é um mandamento. Ah, mas eu não estou afim. A gente resolve lei desse jeito? Ah, mas hoje eu não estou legal para isso. É por isso que eu não vou obedecer. Não, e hoje eu não tô com paciência, é por isso que eu não vou obedecer. É assim que a gente trata lei? É assim que a gente lida com lei? Lei é mais poderosa do que vontade. Alguém concorda comigo? Lei é mais poderosa do que a vontade. A vontade é poderosa, mas ela tem que se submeter à lei, porque a lei pesa mais do que a vontade. Se em algum momento eu mudar esse conceito, eu vou pagar uma pena elevada. Ah, eu vi alguma coisa ali na vitrine e eu desejei, fiquei com uma vontade de pegar aquilo para mim. Eu fui lá e peguei. Minha vontade falou mais alto do que a lei, não falou? Mas isso vai me sair barato? A pena será severa, porque eu jamais posso permitir que a minha vontade prevaleça sobre a lei. Porque a lei tem uma finalidade de preservar a dignidade do coletivo, de preservar o direito coletivo. Então a minha vontade não pode prevalecer, porque a lei é mais importante. A lei não cuida só de mim, a lei cuida de mim e do meu próximo. A lei cuida da comunidade. Então o Senhor Deus tem leis para nós, Ele tem regras para nós, Ele tem fundamentos para nós, fundamentos para a nossa conduta enquanto cidadãos, fundamento para a nossa conduta ética, fundamentos para a nossa conduta moral. Então eu preciso compreender que existem leis aqui, que elas não estão lá na Constituição do meu país. Aqui existem prescrições que focam na minha conduta ética e moral também. Os pontos que o Senhor Deus estabelece aqui, eles são muitas vezes mais elevados do que aquilo que possa ser visto, escrito, estudado na legislação humana de qualquer país que seja. O salmista vai dizer no Salmo 118, se eu não me engano, o caminho de Deus é perfeito. Então alguém poderia dizer assim, mas não há quem consiga satisfazer essas leis de Deus. O homem não dá conta disso, e nós não dávamos mesmo, porque éramos escravos do pecado. O pecado que fazia com que nós não percebêssemos que nós temos que corresponder à lei de Deus. Nós nem tínhamos interesse em conhecer essa lei. Quantas vezes o Senhor mandou cristãos atrás de nós? Vem, vai, conheça a palavra. A gente ficava no comodismo da nossa religião permissiva, ritualística. E continuávamos com o mesmo procedimento, o mesmo comportamento. Nós não queríamos mudar de religião, a gente brigava para não mudar de religião. E nem praticante a gente era. Pode falar a verdade. Admite. A grande maioria dos que são abordados para a fé cristã evangélica, então eles naquele momento se inflam e falam, eu já tenho religião. Passa o ano sem ir para os seus cultos, para os seus procedimentos religiosos. Mas não quer trocar de jeito nenhum. Por que não quer? Porque sabe que a verdadeira fé que Cristo ensinou, ela requer mudança de vida, ela quer renúncia, ela requer compromisso com as leis de Deus. Verdadeiros cristãos aprendem, buscam aprender quais são as leis de Deus,
e buscam cuidar da sua própria vida, para que não venha a transgredir nenhuma das leis de Deus. Então não sobra tempo para ficar cuidando da vida de ninguém. O tempo todo a gente está vigiando quem? Nós mesmos. Com que finalidade? Eu não posso transgredir as leis de Deus. É disso que Paulo está falando aqui. Você pode achar que não, mas é. Ele diz: rogo-vos, comportem-se de acordo com a vocação que vocês receberam. Que vocação é essa? Do que ele está falando? Vocação para ser pastor? Para ser evangelista? Para ser músico? Não é disso que ele está falando. É vocação para ser santo. Vocação para a santidade, para a pureza, para amar o próximo. Vocação conforme aquilo que Cristo demonstrou na terra. De uma conduta, de uma qualidade ética, moral e espiritual inquestionáveis. Aí o apóstolo continua aqui no verso 2. Ele vai citar algumas características dessa vida, como humildade, mansidão, longanimidade e suportando uns aos outros. A lista é pequenininha aqui, né? Tem umas listas que são grandes no Novo Testamento. Aqui ela é pequenininha, mas ela é suave. Ela é pequenininha, então dá para a gente atender ela rapidinho, dá? Está mandando aqui eu ser uma pessoa humilde, branda. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que não pensa de si mesmo além do que de fato ela é. É uma pessoa que não considera o próximo inferior ao que ela própria seja. A ordem do apóstolo Paulo: seja coerente com a vocação que você recebeu, seja uma pessoa humilde. Isso não quer dizer andar em farrapos. Tem muita gente que anda em farrapos, é um orgulho em pessoa. Enquanto você vai ver gente que anda com roupa só de grife, e é humildade em pessoa. Então, isso aí é só o invólucro, é só a embalagem. Paulo está dizendo, o crente, ele tem uma regra na vida dele: seja humilde. Eu tenho que aprender a ser humilde. Ah, mas eu sei que eu sou muito arrogante. Isso não é bonito. Apenas eu admitir que eu sou arrogante. É bonito eu arregaçar as mangas e crucificar o meu eu. E aprender com Cristo a ser uma pessoa humilde, crista baixa. Ao invés de ficar pontuando o erro do outro, ao invés de ficar publicando o erro do outro, eu vou preocupar comigo, com as minhas falhas, porque as tenho. Uma pessoa que seja humilde, mansa, branda. O que é uma pessoa branda? É uma pessoa suave no falar, suave no agir, suave no tratar o outro. Ah, mas se eu tiver com a razão, sai da minha frente. Tem gente que é assim: se ele tiver com a razão, ele se torna um perigo. Mesmo se estivermos com a razão. Jesus Cristo alguma vez esteve sem razão, mas ele era brando. Ele falava o que precisava falar. A palavra dele era direta e incisiva. Ele não retinha a verdade do evangelho, mas ele era amoroso naquilo que ele falava. Brando, manso. Com longanimidade. O que é longanimidade? Estuda a palavra, o som da palavra longanimidade. Longo ânimo. Ânimo longo, tenha um ânimo longo. Porque tem crente que eu vou te falar, ele se esgota muito rápido. O crente às vezes ele está numa fase da vida dele com Deus, que ele está cheio de fôlego, ele está cheio de vigor, ele está cheio de visão de trabalho, ele quer fazer, ele quer acontecer, ele está cheio de planos, mas é o micro aborrecimento que ele tem. Ele desaba. Acabou, ele já entrega tudo, ele desiste de tudo. Sabe, aquela pessoa que você tem que ficar adulando o tempo todo. Você tem que proteger ela. Ninguém pode aborrecer fulano de tal. Eu sei que congregar é melindroso. Eu sei que congregar acontece de uma ovelha, às vezes, da cabeçada na outra. Mas com o irmãozinho fulano de tal, gente, cuidado máximo, porque ele não aguenta, coitadinho.
O temperamento dele é assim. Ele não tem culpa de ter nascido com esse temperamento. Ele é melindroso. Vulgo chechelento. Entendeu? Não pode aborrecer. E sumiu, tem 2 semanas que não pisa na igreja. Pode ir lá olhar, alguém pisou no calo dele. Aí chega, não, de verdade, eu não sei. Eu não acho mais que é ali que Deus me quer. E vai ficar de igreja em igreja. Por quê? Porque não suporta nada. Não supera nada. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele foi homem de dores. Ele sabia sofrer. Ele não surtava na hora do sofrimento. Ele não perdia o equilíbrio na hora do sofrimento. Ele foi homem de dores, exemplo para mim e para você. A vida dos servos de Deus não é um mar de rosas o tempo todo. Na maioria das vezes, é um mar de espinhos. Mas o Senhor não está treinando um exército de gente frágil, fraca, melindrosa. Ele está treinando valentes. Gente que tem resistência, que não muda o discurso. Que fala, estou chorando, lágrimas de sangue, mas estou de pé, porque o Senhor me sustenta, porque eu sei por que eu estou aqui, eu sei a quem que eu estou servindo, nada me para, nada obstrui o meu caminho para caminhar com o Senhor. Um ânimo resistente. Eu acho que eu vou parar, eu não estou tendo forças mais. Mas como que eu posso não ter forças para andar com Deus? Se a fonte das minhas forças, ela é inesgotável. Como que eu posso chegar a um momento da minha vida de eu não estar com forças? Só pode ter uma explicação. Qual? Eu não estou buscando. Só pode ser essa a explicação. Porque essa é uma fonte que nunca fecha, nunca cessa. Ela não se esgota. Ela é transbordante, abundante. Você sabe do que eu estou falando. Quando a gente está nesse momento desgastado por conta das provações, provocações e tudo que a gente enfrenta. Você sabe. Eu tenho certeza que você sabe. A gente faz um propósito com Deus. Não é para o Senhor castigar fulano nem Beltrano. Eu vou fazer um propósito com o Senhor. Eu vou te encontrar nas madrugadas. Eu vou fazer essa semana todinha. Ninguém vai ficar sabendo. Nem aqui em casa ninguém vai ficar sabendo. Porque eu não preciso propagar isso. Isso é entre eu e o Senhor. Eu vou sacrificar o momento do meu descanso. Ninguém está mandando eu fazer isso não. Isso não é ritual não. Isso não é troca também não. É porque eu quero mortificar a minha carne. E eu quero colocar essa determinação diante do Senhor. E dizer, Senhor, eu estou dando uma demonstração para o Senhor, de que para mim mais importante do que o meu sono, é ser renovado na presença do Senhor. Então eu vou te encontrar nas minhas madrugadas, Senhor. Ou eu vou consagrar essa semana de jejum. Eu não estou fazendo tratamento nenhum. Eu não estou fazendo uso de medicamento nenhum. Eu estou com o meu organismo em bom funcionamento, em bom estado. Então eu posso jejuar. Eu vou jejuar. Ninguém nem vai ver, ninguém nem vai perceber. Eu não vou contar para ninguém. Porque isso não é coisa que eu faço para poder propagar a minha reputação de crente. Eu estou buscando ao Senhor ansiosamente. Eu estou vazio. Eu não vou falar assim, eu estou plantado aqui na televisão há horas. Porque eu estou vazio. Então, a gente quando está vazio, a gente não tem vontade de orar não. Por isso que eu estou aqui na frente da televisão. Eu estou muito vazio espiritualmente, muito fraco. Por isso que eu estou na internet. Já tem 5 horas que eu estou aqui, me distraindo um pouquinho. Mas você está vazio, você devia orar. Mas minha filha, quem está vazio não tem coragem de orar não tem ânimo, não tem força. Vocês é engraçado. A gente está doente. Eu preciso que alguém me carrega no colo. Ora você para mim, uai. Eu estou muito fraquinho. Por isso que eu vou ficar aqui na internet. Quando eu cansar do Face, eu cansar de ver o rosto dos outros e mostrar a minha cara, sabe? Eu vou para o Zap. Deixa eu ver do que as pessoas estão falando. Que piada engraçada. Eu vou compartilhar isso. Eu vou compartilhar aquilo. Que legal. 4 horas, 5 horas. Ora, mas você está enfrentando uma luta. Como é que você está com Deus? E eu estou muito acabado, eu estou muito desanimado. Eu estou prostrado. Eu acho que eu nem vou continuar. Você devia estar buscando ao Senhor. Meu filho, quem está no estado que eu estou não tem força para orar, não. É por isso que eu não oro.
É por isso que eu não estou orando. Não tem força, não tem. Você sabe o que é não empolgar com a história de jejuar? Você fala para mim para jejuar. Aí, meu coração não acelera quando eu escuto essa palavra. Eu não empolgo com esse negócio de jejum, eu estou fraco. Quem está fraco não faz nada não. Vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. É assim? Não deveria ser, mas é assim. Quando eu estou fraco, eu procuro o que me fortalece. Mas eu não estou com vontade, eu vou assim mesmo. Porque se eu estiver doente e eu precisar de tomar o medicamento que me cura, e ele é amargo de dar dor, eu vou deixar de tomar por causa disso? Porque ele é muito amargo? Ou porque é uma bruta de uma injeção que quase me aleja? Eu vou deixar de tomar? Sabendo que não me medicando eu vou morrer mais rápido? Eu vou deixar de fazer? Não. O remédio pode ser amargo, eu posso não estar com vontade nenhuma, empolgação nenhuma, mas eu vou, porque eu dou valor à vida biológica. Eu dou muito valor à vida biológica, a qual eu nasci para dela morrer um dia. E a vida espiritual, que é a essência da existência, eu não sou capaz de colocar uma regra para mim mesma e dizer: carne, você não quer orar, mas você vai orar. Carne, você não quer louvar, mas você vai louvar. Carne, você não quer jejuar, mas você vai jejuar. Porque vigor espiritual vem por meio de práticas espirituais. E eu preciso entender isso. Meu Deus, o meu ânimo estava assim, eu estava todo vapor. De repente eu aborreci com uma coisa, paralisei. O velho eu voltou, o velho homem, Senhor, eu estou insuportável, o velho homem está aqui, ó. Eu achei que ele tinha sido crucificado com Cristo, mas não é que ressuscitou. Mas é claro, eu estou dando lugar para ele. Eu preciso viver conforme o que Deus está me mandando. E eu não preciso esperar que outros tomem as devidas providências por mim. Isso é responsabilidade individual. Lembra que nós estudamos semana passada? Pedro diz que nós somos casa espiritual, sacerdócio santo. Eu sou sacerdote sobre mim mesma. Você é sacerdote sobre você mesmo. Então o apóstolo Paulo está dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. Então, para finalizar, quando Pedro diz assim, ele é a pedra principal da esquina, eu já entendi. Ele é a pedra que Deus usa para construir essa parede de pedras vivas, alinhadinha, no prumo. Tá. Agora Paulo está dizendo assim aos Efésios, você não é a única pedra na construção. Todos são pedras vivas na parede que Deus está construindo. Mantenha a unidade, uma pedra com a outra pedra. Mantenha a unidade pela paz. Proteja a paz entre vocês. O Espírito de Deus é espírito de paz, de harmonia, de comunhão. Sabe, uma das razões por que ele instituiu a Santa Ceia, além de ser para nós lembrarmos dele, foi para que nós celebrássemos a nossa comunhão. Por isso, Santa Ceia, biblicamente falando, é coisa que se participa na igreja, em paz uns com os outros, em comunhão uns com os outros. As exceções são os cristãos que estão de cama, realmente acamados, e desejem receber a ministração da Santa Ceia, porque se não desejarem também não tem problema, porque o que importa não é o participar daquele momento, mas é o estar preparado para participar daquele momento, porque há quem tome a Santa Ceia, como quem antigamente tomava a hóstia, apenas um ritual, e alguém bate no peito e diz, desde que eu converti, eu nunca deixei de participar da ceia. Mas vá se saber, se sempre participou, preparado para participar. É isso que realmente importa. Fica de pé no seu lugar. Paulo finaliza o texto que nós lemos aqui, na carta aos Efésios, ele diz, cada um de vocês procurem guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É uma das regras para nós, viver em comunhão, viver em paz. Por quê? Porque o Senhor não está construindo vários edifícios, Ele está construindo um edifício só. Eu tenho sempre dito isso para você, Ele não tem várias igrejas, Ele tem uma igreja só. Porque Ele é o cabeça, e cabeça tem um corpo só. Então se eu sou pedra viva, eu não sou
bode no meio das ovelhas, eu não sou joio no meio do trigo, eu sou pedra viva. Então eu estou cooperando para que haja paz entre as pedras vivas que Deus estabeleceu. Feche os seus olhos. Pedra de esquina, pedra de alinhamento. Quando o Senhor usar pessoas aqui ou em qualquer lugar onde você esteja servindo ao Senhor, e os pregadores da palavra estiverem sendo usados por Deus para proclamar o reino do Senhor, o evangelho do Senhor, ouça atentamente, ouça com ouvidos de servo, ouça com ouvidos humildes. O Senhor Deus estará falando com você, o Senhor Deus estará falando conosco. E sobre o que Ele quer nos falar? Ele quer falar sobre como vai resolver nossos problemas temporais? Pode ser. Mas a maioria das vezes Ele vai querer falar conosco sobre as maneiras como Ele quer alinhar a nossa vida pelo prumo de Deus chamado Jesus Cristo. Talvez eu diga para Ele: Senhor, comparado com o crente fulano de tal, eu estou nota 10. E o Senhor vai me responder: não é para você se comparar com o crente fulano de tal, é para você se comparar com Jesus Cristo. Ele é que é o seu modelo. Comparado com Ele, como é que nós estamos? Nós estamos alinhados, nós estamos no prumo de Deus. Jesus Cristo é o modelo que Deus usa para medir e avaliar a minha vida e a sua. Põe a mão sobre o seu coração. Eu tenho certeza que você é de Deus, você é de Deus. A obra de Deus está ativa na sua vida. Eu tenho certeza, você ama Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você é sincero quando você abre a sua boca para louvar a Ele neste lugar. Eu tenho certeza que você dá valor à experiência de salvação que Ele te proporcionou. Eu tenho certeza que você reconhece quão feliz você é por conhecer Jesus Cristo, por poder servir a Ele. Então eu sei que servir a Ele para você não é um fardo, não é um peso, não é um tédio, não é um sacrifício. Eu sei que você ama servir a Jesus Cristo. Com a sua mão sobre o seu coração, esse coração que está aí pulsando debaixo da palma da sua mão, ele representa a vida biológica que Deus mantém no seu corpo. Conversa com teu Deus agora, e então declara diante dele: Senhor, essa vida será vivida de acordo com a pedra da esquina, aquela que o Senhor usa para alinhar a minha vida. Então o que estiver fora do alinhamento, Senhor, o que estiver fora do prumo, Senhor, enquanto eu tenho vida, eu tenho tempo para corrigir o que precisa ser corrigido. Converse com Ele, minha irmã, converse com Deus, meu irmão. Você não está brincando com o Evangelho, eu sei disso. Você não está brincando com o Evangelho. Você é uma pessoa séria na casa de Deus. Você tem prazer em abrir a boca na sociedade e dizer que você é um crente em Cristo Jesus. Peça ajuda ao Espírito Santo. Peça a Ele que te fortaleça nas suas fraquezas, porque o Senhor está preparando a noiva, está preparando a igreja, está polindo as pedras vivas. E eu preciso aguentar, você precisa aguentar, porque Ele quer mudança na minha vida, na sua vida. Deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus brilhar na sua alma. Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, nosso modelo, nosso exemplo. Tu és a pedra de esquina, a que ferramenta que o Pai usa para alinhar as nossas vidas. E nós dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Opera em nós, trabalha em nós, age em nós. Que a Tua palavra, como espada de dois gumes, ela de fato, Senhor, opere na nossa vida, nos transformando, nos moldando, nos edificando, nos aperfeiçoando. Nós expomos o nosso temperamento diante de Ti, Senhor. Não é fácil controlar o nosso temperamento. É o nosso eu, é a nossa vontade, são as nossas verdades, são os nossos quereres, eles nos dominam, Pai. E às vezes eles é que impedem esse alinhamento, mas nós colocamos o nosso temperamento diante de Ti.
e te pedimos, Senhor, agora nós somos ovelhas, nós não damos cabeçada, nós não damos, ó Deus, coice em ninguém, nós somos ovelhas do Mestre, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus que deixou para nós o exemplo da mansidão, da suavidade, da brandura. Que sejamos assim nessa terra, Senhor. Que não haja uma gota de violência em nós. Que não sejamos grosseiros, agressivos, insuportáveis, antipáticos, intolerantes. Que jamais sejamos assim. Que sejamos amorosos, benignos, bondosos, misericordiosos, perdoadores. Que sejamos, ó Pai, protetores da paz, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, no nosso local de trabalho, no trânsito, na escola, onde nós estivermos. Que sejamos pacificadores. Que dessa forma, Senhor, nós possamos dar demonstrações dessa cidade. E onde nós estivermos, que o Senhor está alinhando a nossa vida pelo prumo maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. A bênção que nós te pedimos nessa noite é essa: que nós sejamos bênção nas tuas mãos, que sejamos dignos de carregar o teu nome onde nós estivermos. Nós suplicamos, muda-nos, Pai, muda-nos, transforma-nos, aperfeiçoa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Aplauda e exalta o Senhor. Pastor Roberto. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Deus é tremendo. Espírito Santo